Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje tá bom, né? Não tá frio. Tá fresquinho aqui, não tá fresquinho? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Esse meu caderninho é uma benção. Vocês abriram aí já? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, amém? Como é uma leitura bem conhecida nossa, vamos fazê-la juntos nesta noite, amém? Você pode fazer aí na sua tradução mesmo, amém? Vamos ler até o versículo 15, amém? Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 até o versículo de número 15. Diz assim, vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amém? Quero orar mais uma vez com você nesta noite. Feche os teus olhos aí, curva a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por tua presença neste lugar, porque o Senhor já está falando ao nosso coração, porque a tua presença é real aqui, ó Deus querido. Nós oramos, ó Pai, para que nesta hora, ó Deus, os nossos olhos, ouvidos e coração se abram, ó Deus, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, porque cada noite, cada momento há uma porção do céu preparada, ó Deus, para alimentar o teu povo. Senhor, nós entregamos, Pai, ó Deus, a direção de tudo ao Senhor. Que o Espírito Santo, somente Ele, tenha liberdade nesta noite, ó Pai, de agir e de trabalhar em nossos corações. É o que oramos e cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós, às vezes, ouvimos muitos católicos repetirem essa oração do Pai Nosso, né? E às vezes a gente fica até um pouco meio que resistente de fazer essa oração do Pai Nosso. E é uma oração tão profunda, uma oração tão poderosa, uma oração modelo, uma oração que nos ensina a glorificar ao Pai que está no céu. É uma oração que nos ensina a nos render à vontade de Deus. Jesus disse que nós devíamos orar assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que todos os dias nós possamos acordar e santificar Cristo no nosso coração, amém? E glorificar a Cristo nas nossas vidas. E ele diz aqui que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. É uma oração que também nos ensina a buscar o reino de Deus, a desejar o reino de Deus e buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E é uma oração também que nos ensina a dependência no Senhor. Ele diz aqui, né?
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quantos se levantam para trabalhar e falam, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor? A gente não fala, né? Difícil, mas a gente deveria orar e falar, Senhor, me dá o pão desse dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também é uma oração que nos mostra o quanto nós dependemos do nosso Pai para nos alimentar, para nos sustentar, para que nós continuemos tendo vida nesta terra. É uma oração também que nos ensina a buscar a proteção de Deus. Ele diz aqui, né, no versículo de número 13, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Quantos oram aqui pedindo para o Senhor não te deixar cair em tentação? Dá um glória a Deus aí. Você ora por isso, irmão? Nós precisamos orar, pedindo ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. Porque homem de Deus, cheio do Espírito Santo, também é tentado. Até Jesus foi tentado, né? Um homem, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. É uma oração que também nos ensina a buscar a proteção do Senhor. Mas é uma oração também que nos ensina acerca do perdão. Do perdão de Deus e do perdão uns para com os outros. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre perdão divino, a dádiva que é ter sido perdoado por Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 12, nesta oração que Jesus faz, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante é que essa oração, ela não pode ser uma reza e também não pode ser da boca para fora. Toda oração precisa ser sincera. Toda oração precisa ser verdadeira, né? Se você não tem condição de cumprir aquilo que você está orando, peça misericórdia ao Senhor, mas não fale. Fala, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a fazer a tua vontade, né? Mas a Bíblia diz aqui que a gente precisa, assim como nós perdoamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no verso 14, pois se perdoamos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. O Senhor estava ministrando meu coração, irmãos. Abra comigo Mateus 26, versículo de número 28. Mateus 26, versículo de número 28. Quem achou aí pode ler. Mateus 26. Amém? Esse texto é um texto que nós também lemos, né? Para a Santa Ceia. É o texto que fala da última Páscoa e da celebração da ceia. E Jesus, quando ele levanta aquele cálice, ele diz assim, no versículo de número 28, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Para quê? Para perdão de pecados, ou para remissão dos nossos pecados. Jesus, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E porque ele derramou o seu sangue precioso, nós podemos ter
a remissão dos nossos pecados. O Senhor ministrava o meu coração que o perdão divino, o perdão de Deus, por meio de Jesus Cristo e do seu sangue derramado, é a maior prova de amor de Deus que a humanidade pode ter. É a maior prova do amor de Deus. É o sangue de Jesus que foi derramado. Deus sempre desejou que o homem fosse reconciliado com Ele. E somente por meio de Jesus que nós podemos viver esta reconciliação, que nós podemos ter paz com Deus e ter paz em Deus. Somente por meio de Jesus Cristo. Abra Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. Alguém que achou aí pode ler, por favor. Então a Bíblia diz aqui que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E nos primeiros versículos do capítulo 9, do capítulo 10, a Bíblia de Hebreus, a Bíblia diz que era impossível que o sangue de touros e o sangue, alguém pode ler aí Hebreus 10, versículo 1, para não ficar só nas minhas palavras? Hebreus 10, versículo 1. Qual que é aquele versículo que diz que é impossível que o sangue de touros? O 4? Então vamos ler o 4 aí. Amém? Então a Bíblia diz aqui que era impossível que o sangue de bodes e de touros tirasse pecado. Por isso foi necessário, Paula, que Jesus morresse na cruz do Calvário e derramasse o seu precioso sangue, para que através do seu sangue nós pudéssemos receber o perdão divino. Receber o perdão divino e ser reconciliado com Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus foi morto naquela cruz como um cordeiro santo de Deus. Não foi qualquer cordeiro, né? Foi o Cordeiro de Deus. O único cordeiro que pode tirar o pecado do mundo é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, para salvar a humanidade dos seus pecados, para trazer por meio do seu sangue perdão e reconciliação ao homem. E glória a Deus que nós somos alcançados por esse perdão, amém? Glória a Deus que nós somos alcançados por esse sangue. Cristo ofereceu a si mesmo como uma oferta perfeita para nos aperfeiçoar, diz a Bíblia, e para nos santificar. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, aleluia, nos limpa, nos lava de todo pecado, oh glória a Deus. Todos os dias nós precisamos desejar ser lavados nesse sangue. Todos os dias nós precisamos desejar ser lavados no sangue do Cordeiro. Quando você estiver orando, fala: Senhor, me lava nesse dia no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Cristo é o único meio de salvação. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Cristo é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio para nos reconciliar com Deus, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz, que os nossos pecados, desde Gênesis lá, na queda, um texto que nós conhecemos bastante, as nossas ofensas, desde o jardim
do Éden, trouxe separação entre nós e o Senhor. Eu me lembro que eu tive os meus 2 filhos de parto normal. E uma vez, uma pastora falou assim para mim: pastora, quando você estiver lá com dores de parto, quem já teve dores de parto aqui, levanta a mão. Algumas, né? Quando você estiver lá com dores de parto, você ora e fala assim: Senhor, mas não fui eu que pequei, foi a Eva. Foi a Eva que pecou, então é ela que tem que ter dores de parto, não sou eu. Aí eu falei: meu Deus, que engano, né? Todos nós nascemos em pecado depois de Eva. E eu vou ter que passar, né, por essa provação, não tem jeito, né? E as dores são terríveis, porque a gente vê lá que depois da queda, o Senhor fala para Eva, né, que ela teria dores de parto. E a pastora falou: fala assim pro Senhor, não fui eu que pequei, foi a Eva. Tira de mim essas dores. Eu falava: meu Deus. Mas todos nós, né, depois de Adão, nascemos com a sementinha do pecado dentro de nós. Por isso é que a gente vê criança tão pequena fazendo coisa errada, é ou não é? E ainda se esconde ou não? Se esconde dentro do guarda-roupa, né? Se esconde atrás da porta, sai correndo, fala que não foi eles, né? Porque a gente já nasceu com esta semente do pecado. E só por meio de Jesus Cristo é que nós somos regenerados. É que nós temos uma nova vida, uma nova identidade, uma nova história, oh glória a Deus, uma nova cidadania, porque nós não somos mais da terra, nós somos dos céus. Que maravilhoso, né? Ontem eu estava na reunião dos jovens e o Natão falava sobre a queda, né? E eu gosto muito de ouvir o Natão falar, o Natão é uma benção. E ele falava da queda, o que a queda causou, a queda lá no Éden causou a separação do homem para com Deus, do homem para com o homem e do homem consigo mesmo. Tô certo, Natan? Certo? Então tá bom, gravei direitinho. Do homem para com Deus, do homem para com o homem e do homem para com ele mesmo. Porque ele vive em guerra, né? Consigo mesmo. Ele vive precisando desta reconciliação. E essa reconciliação é só por meio de Jesus Cristo. Vamos ler Romanos 5, verso 10. Romanos 5, versículo 10. Glória a Deus. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Aleluia! Aqui Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus. Mas antes da gente ser reconciliado com Deus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Filhos da ira, filhos da desobediência, diz o apóstolo Paulo. Éramos inimigos, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados. E hoje Ele nos chama de amigo de Deus. Tem amigo de Deus nesse lugar? Você é amigo de Deus. Nós somos amigos, Celcinho. Jesus fala assim: já não vos chamo mais servos, eu vos chamo de amigos. Olha que privilégio ser amigo de Jesus, Marli. Amigo de Jesus. Que maravilhoso, né? Isso é por meio da fé no seu sacrifício. O homem sem Deus, sem Cristo, é inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo, inimigo da justiça, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E nesta inimizade não há comunhão entre Deus e os homens. Por isso é que Jesus veio. Jesus veio para você? Jesus veio para nós, para derrubar esta parede de inimizade. Vamos ler Efésios 2, do 14 ao 16.
É 14 e 16, amém? Efésios 2, 14 e 16, diz assim: pois Ele é a nossa paz. Você pode dizer nesta noite: Cristo é a minha paz, o qual de ambos os fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Verso 16: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Jesus veio para destruir a nossa inimizade para com Deus, para que fôssemos amigos de Deus e pudéssemos andar com Deus nesta terra, para que pudéssemos ter dentro de nós o Espírito Santo. Olha que maravilhoso! Para ter a essência de Deus, para ter o Senhor habitando dentro de nós. Que coisa maravilhosa é o perdão divino. Que coisa tremenda! O Salmos 32 diz que bem-aventurado é o homem cujo pecado foi perdoado, cuja transgressão foi coberta. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um bem-aventurado por Jesus Cristo. Jesus fez de você um homem e uma mulher bem-aventurada. Glória a Deus, porque Ele veio e perdoou os nossos pecados por meio do seu sangue, cobriu a nossa iniquidade e nos justificou. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é o perdão de Deus. É falar para o Senhor: Senhor, não tem mais nada maravilhoso do que o perdão de Deus. E o perdão de Deus está sendo oferecido à humanidade todos os dias. Já parou para pensar? O perdão de Deus por meio de Jesus está sendo oferecido a esse bairro do Mogi Moderno todas as vezes que essas portas se abrem. Todas as vezes que você prega o Evangelho de Cristo para alguém, é Deus oferecendo o seu perdão, é Deus oferecendo o seu amor por meio de Jesus para reconciliar este homem com Deus. Para reconciliar esse homem com Deus. E eu fiquei curiosa para saber qual o significado de perdão no grego. E a palavra eu não sei dizer direito, a PM, acho que é isso, não sei se essa é a pronúncia. Mas significa deixar de lado, libertar e colocar em liberdade. O perdão de Deus deixou de lado todos os nossos pecados. Glória a Deus, nos libertou, aleluia. Hoje nós somos livres porque fomos perdoados por meio do sangue de Jesus, aleluia. Glória a Deus. E a etimologia desta palavra perdão, no latim, ela tem um significado de doar o direito de ficar ressentido com alguém. Olha que interessante. Deus, por meio de Jesus, doou o direito de ficar ressentido conosco. Ele doou o seu melhor, o seu amor. E sabe o que é maravilhoso? Que a Bíblia diz assim, que quando Jesus, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. O diabo é que é acusador, né? Você, mas não era você que fazia isso, fazia aquilo. Jesus, Ele rasga a cédula. Jesus, Ele rasga a nossa dívida, né? Ele paga o preço para que nós sejamos de fato livre do poder do pecado, livre do domínio do pecado. Eu escrevi aqui: o perdão de Deus é a garantia diária da nossa salvação e da nossa entrada na Nova Jerusalém. O perdão de Deus, por isso todos os dias nós precisamos orar: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa, porque Ele é a garantia da gente entrar no céu pelas portas. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Em pecado não vamos entrar no céu.
E por isso o perdão de Deus é a garantia da nossa entrada na Nova Jerusalém. Por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam no presente as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão direito a entrar na cidade pelas portas. Amém? Você é um bem-aventurado nesta noite, aleluia! Quando nós somos perdoados por Deus, nós nos tornamos livres. E eu escrevi aqui: livre, leve e considerado amigo de Deus. E o perdão de Deus está disponível a toda a humanidade por meio do arrependimento de pecado. A Bíblia diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Isaías 43, verso 25, não precisa abrir, diz assim: Ele mesmo, Ele quem? Deus. Ele mesmo apaga as nossas transgressões por amor de Ti, e dos Teus pecados não se lembra mais. Por isso nós precisamos, nos arrepender e confessar. Confessar, irmãos, é falar. Confessar é colocar para fora. Confessar é se derramar, diante do Senhor. Por isso é que Jesus, quando Paulo diz lá em Romanos, eu não me lembro se é Romanos 10, quando ele fala da salvação, ele diz assim que a gente tem que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. E quando a gente crer no coração e a gente confessa com os nossos lábios, a gente é salvo por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isaías 55, 7 diz assim: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e Ele é grandioso em perdoar. Deus, Ele tem prazer, irmãos, em fazer misericórdia, em trazer o perdão para o coração arrependido, para o coração quebrantado. Eu escrevi aqui: o perdão de Deus é a maior dádiva que a humanidade pode receber. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos amou e nos perdoou. A palavra do Senhor diz que com Ele há perdão. O perdão divino não é por mérito humano, não é por obras. Tem gente que faz muita obra social e acha que por causa disso vai entrar no céu, que acha que por causa disso já está salvo. Não, as obras, elas fazem parte da vida do salvo, mas elas não são o meio de salvação. O meio de salvação é a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é um favor imerecido de Deus por meio da fé em Jesus, por meio da fé em seu sacrifício vicário. Alguém sabe aqui o que significa essa palavra vicário? Significa, irmãos, que Jesus morreu como nosso substituto. Aquela cruz era para nós. A via dolorosa, os pastores estão aí, eles andaram na via dolorosa, mas vocês carregaram a cruz lá? Por quê? Jesus já carregou por nós. Jesus pagou o preço por nós na cruz. Pagou o preço dos nossos pecados, morreu na cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados, foi o nosso substituto. Esta é a fé salvífica, esta é a fé que salva, é a fé que crê que Jesus morreu no meu lugar, que aquela cruz era para mim, mas Jesus tomou o meu lugar, Ele derramou o seu precioso sangue, para que eu pudesse alcançar o favor de Deus, o perdão de Deus. Nós fomos perdoados por sua graça. E por que não perdoar uns aos outros, não é verdade? Se nós fomos perdoados
Tem um louvor que a gente canta, que a gente diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Você sabe? Você sabe o preço que Jesus pagou? Nós nunca saberemos. Nós nunca saberemos o preço, mas Ele pagou. A parte ofendida, que era Deus, doou para nós por amor esse perdão. E por que nós não podemos também perdoar uns aos outros? Nós éramos os ofensores e Deus a parte ofendida, mas o amor veio e morreu na cruz por nós para nos trazer reconciliação. E quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente perdoar alguém que nos ofendeu, sim ou não? Quando a gente se lembra do perdão de Deus, do tamanho da dívida, acho que quando a gente chegar no céu a gente vai saber, né? O tamanho da dívida que Jesus pagou por nós. Quando entendemos isso, isso fica mais fácil para a gente liberar o perdão, porque Deus doou Jesus. E Deus tinha todo o direito de estar ressentido, né? Mas doou o seu perdão. Deu Jesus por amor, para morrer por nós. Um perdão libertador. Um perdão restaurador. Porque o perdão de Deus restaurou a nossa vida, restaurou a nossa comunhão com Deus, restaurou a nossa liberdade, porque nós estávamos presos ao pecado. E o perdão de Deus restaurou a nossa liberdade. O perdão de Deus trouxe paz ao nosso coração, trouxe paz com Deus, paz consigo mesmo. Eu não sei quantos aqui vieram do mundo, mas eu vim do mundo. Eu me lembro quando eu estava longe de Jesus, todos os dias eu estava inquieta com alguma coisa. Todos os dias, meu coração doía por alguma coisa. Todos os dias tinha uma inquietação. Não tinha essa paz que nós temos hoje, que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa paz, irmãos, é uma promessa, mas ela é uma realidade em nossas vidas. Ela é uma realidade que nós vivemos em Cristo Jesus. E eu escrevi aqui hoje, vivendo nesse mundo, nós somos muitas vezes ofendidos, nós somos feridos, mas nós também ferimos. Nós também ferimos. Assim como nós somos ofendidos, nós também ofendemos muitas pessoas. E o Senhor ministrava o meu coração que nós não podemos ser um povo com ressentimento dentro de nós, dentro do nosso coração uns com os outros. Tem um louvor do Diante do Trono que diz que nós não temos tempo para o ressentimento, porque nós sabemos que o Senhor, Ele nos ama. E às vezes a gente está ressentido uns com os outros. Às vezes é dentro da igreja, às vezes é na família, às vezes é no trabalho, às vezes é com algum amigo de infância, né? Ou às vezes é com algum vizinho. E a Bíblia diz: se perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai também vai vos perdoar. Mas se nós não perdoarmos uns aos outros, nós retemos também o perdão de Deus nas nossas vidas. Tem gente que prefere mudar de lugar, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de igreja,
mudar de cidade, acabar com o casamento do que pedir perdão, é ou não é? Tem gente que prefere se apartar. Outro dia eu estava no posto de saúde, chegou uma moça, e aí perguntaram, como que vocês estão depois da morte do seu pai? Nós estamos bem, estamos tocando a vida, estamos indo, tal. Eu nem mexi nas coisas do meu pai ainda, foi inevitável não ouvir aquela conversa. E aí, você com seu irmão, tá tudo bem? Não, a gente só se viu aquele dia lá, do velório do pai, e nunca mais, não quero saber dele. E aí eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas, elas estão com o coração endurecido quanto ao perdão. As pessoas estão com o coração endurecido. Elas ofendem e elas são ofendidas e elas não querem pedir perdão e elas também não querem que as outras pessoas vão te pedir perdão e se reconciliar. Elas não querem reconciliação umas com as outras. Elas preferem ficar, com ressentimento, preferem ficar com a inimizade do que ir se reconciliar. E tem gente que leva a mágoa até na sepultura, você sabia disso? Tem gente que leva a mágoa até para a sepultura, que morre e carrega aquela mágoa. E tem outras pessoas que só vão pensar e cair a ficha delas para pedir perdão, como eu já assisti uma filha pedindo perdão para uma mãe que já estava inconsciente na UTI e meia hora depois ela morreu. Ali ela estava pedindo perdão por todo o sofrimento que ela tinha causado para a mãe, mas a mãe não ouviu. A mãe não ouviu aquele pedido de perdão, Marli. E eu fiquei assistindo aquela cena e eu falei, meu Deus, quantas oportunidades a gente perde na vida, Léo, de se reconciliar uns com os outros, de olhar no olho do nosso irmão e pedir perdão, de olhar no olho do nosso filho, do nosso marido, do nosso irmão, do pai ou da mãe, ou do amigo, ou do familiar, e dizer, você me perdoa? Quantas oportunidades a gente perde, às vezes a gente precisa que a doença chegue, que as dificuldades cheguem para cair a nossa ficha. Enquanto nós deveríamos entender que o perdão de Deus é uma condicional, também nós precisamos perdoar uns aos outros. Não podemos deixar o ressentimento entrar no nosso coração, porque gente ressentida é muito amarga e é terrível ficar do lado de gente ressentida, é ou não é? Gente amarga, cheia de ressentimento no coração. A mágoa, irmãos, é como se fosse um veneno que vai nos matando aos poucos, sabe? Que vai nos adoecendo, que vai tirando a nossa alegria, que tira a nossa motivação e faz você descontar em quem nem precisa a sua dor. Você carrega um peso, mas na verdade você leva ele e joga em cima do primeiro que aparecer na sua frente. E por isso, eu escrevi aqui, às vezes nós estamos ressentidos por algo que a gente nem sabe. Eu estava outro dia conversando com uma irmã da igreja e ela falou assim para mim, pastora, eu estou me desligando da igreja que eu faço parte, porque eu congregava lá fazia 25 anos. E o meu pai morreu e o meu sogro morreu. E o meu marido congrega lá faz 28 anos e eu 26 anos, se não me falha a memória, mas era mais de 20 cada um. E o meu pastor não foi no velório, nem do meu pai e nem do meu sogro. Mas ele vai no velório de todo mundo. Todo mundo, até pessoas que não são da igreja dele, ele vai. E leva uma palavra. Mas do meu pai e do meu sogro ele não foi. E isso doeu muito. E ela falou assim, e eu não sabia que o que estava me entristecendo era aquilo. Mas um dia o Espírito Santo revelou meu coração. E ele me fez entender que eu precisava liberar perdão na vida do meu pastor.
e que eu precisava dizer para ele que eu estava ressentido com ele por causa disso, porque isso estava tirando a minha alegria de congregar. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente está ruim, a gente nem sabe por que a gente está ruim. Às vezes a gente está ruim porque a gente está guardando uma coisinha lá, que às vezes você fala assim, foi uma bobeirinha, mas aquilo está te matando. De vez em quando você lembra. E o diabo, irmãos, ele é especialista em trazer à nossa memória essas coisas. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu escrevi aqui, às vezes nós estamos ressentidos por algo que nem sequer nós sabemos, mas precisamos orar. Pedir ao Senhor que nos guarde para que nosso coração não fique ressentido. E nós não tornemos a nossa caminhada pesada, como uma arrastar de uma corrente com uma bola muito pesada, né? Vocês já viram essa ilustração acerca do perdão? Uma vez eu fui ministrar com uma família de 6 irmãos, e eles sempre foram uma família muito unida, mas de repente eles começaram a agredir uns aos outros, e aí eles não estavam se falando, e aí um chegava e ia para o quarto, outro chegava e ia para outro quarto, outro para outro quarto, a mãe que não falava com a filha que não falava com a irmã que não falava com o irmão, virou um negócio. O Espírito Santo mandou eu ir lá, e aí pediu para que eu fosse lá e pedisse para que cada um deles pegasse uma pedra. Na época eles estavam construindo e tinha muitas pedras lá. E aí eles pegaram as pedras sem entender, e eu falei para eles, né, que aí pedi para que eles colocassem uma pedra lá, e depois eu pedi para que todos eles colocassem uma pedra em cima da outra. E eu disse para eles, se cada um de vocês colocar uma pedra um dia, essas pedras vão se tornar uma barreira entre vocês. É assim a falta de perdão. Ela se torna uma barreira no meio de nós. Na nossa família, no trabalho, no convívio lá fora, né? No convívio com a igreja. A falta de perdão é destrutiva, é maléfico, é mesquinho e é também egoísta. E é egoísta. A Bíblia diz em Provérbios 13:30, o coração em paz dá vida ao corpo. E a inveja apodrece os ossos. A alma deprimida, Provérbios 17:22, consome o vigor do corpo. A falta de perdão, irmãos, tira a alegria, tira a força, tira o ânimo. Sabe o que o Senhor ministrava comigo? Palavras ferem. Atitudes ferem. Ingratidão fere muito. Falta de consideração fere. Magoa. Magoa a ponto de transpassar nossa alma. Falta de respeito fere. Traição fere. Desprezo fere. Falta de honra também fere. E se a gente não entender que a gente precisa liberar perdão, hoje pela manhã nós estávamos orando e o pastor Edivaldo dizia algo muito interessante. Ele falava assim, quando a gente olha para Jesus na cruz e todo o seu sofrimento, nós entendemos que Jesus passou por muito mais do que nós passamos. Ele foi humilhado na cruz, ele foi desprezado. A Bíblia diz que as pessoas não faziam caso dele ali na cruz. Não via nada que o atraísse. As pessoas proferiam palavras de desprezo, de blasfêmia contra o Filho de Deus, contra o nosso Salvador. E sabe qual foi as palavras de Jesus na cruz? Assim como também Estevão falou quando ele foi apedrejado antes da sua morte. O que Jesus e Estevão falaram? Exatamente. Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, irmãos, a gente nem sabe que a gente magoou a pessoa que está do nosso lado. A gente magoou e a gente nem percebeu. Mas alguém está magoado. E a gente precisa entender que a gente precisa liberar perdão. Nós precisamos entender isso e ser impulsionados a viver esta palavra. A Bíblia diz em Provérbios 4,19 que os ímpios tropeçam e eles não sabem nem naquilo que eles tropeçam. O perdão, ele traz cura. O perdão tem um poder curador e restaurador. Cura a alma. Cura a alma ferida, a alma doente. O perdão aproxima. O perdão, irmãos, não separa, o perdão aproxima. Quando o perdão é verdadeiro, a reconciliação e a aproximação. Vamos ler Efésios 4,32, eu vou distribuir aí para a gente ganhar tempo. Pedir para o Léo abrir Efésios 4,32, a Marli Colossenses 3,13. Vou pedir para que a irmã Fátima abra em Marcos 11,25. Vou pedir para o Léo abrir em Lucas 17,4. E vou pedir para o Mateus abrir em 2 Coríntios 2, versículo 10. Vou repetir. Efésios 4,32, Colossenses 3,13, Marcos 11,25, Lucas 17,4 e 2 Coríntios 2,10. Podem ler, por favor. Pode começar a ler aí. Amém? A Bíblia diz, antes tedes uns para com os outros benignos e misericordiosos. O Senhor teve misericórdia de nós, irmãos. Por que nós vamos ser como aquele credor incompassivo? A nossa maior dívida, as nossas maiores ofensas foram perdoadas por Jesus na cruz. Por que a gente não vai perdoar, né? O irmão que nos ofendeu, uma palavra. Por que a gente não pode ir lá abraçar o irmão? E perdão, irmão, não é. Pedido de perdão não é sentimento. Eu não senti ainda para ir lá pedir perdão. Perdão é obediência. Perdão é mandamento do Senhor. E a Bíblia ainda diz assim, em Mateus, me parece que eu anotei aqui, 18:15. Vamos ler que esse texto é interessante, porque a gente às vezes se enche de razão, né? A gente faz do contrário. Diz assim: se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o a ti ele só. Se, porém, te ouvir, ganhastes o teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que tenha a boca de 2 ou 3 testemunha. Então, a Bíblia diz aqui que se um irmão pecar contra ti, quem é que tem que ir até ele? Somos nós. Nós que temos que ir até ele. Nós temos que ir até ele e pedir perdão. Falar, irmão, me perdoa. Né? Nós precisamos, e perdão está muito ligado com a humildade, porque quem não é humilde não consegue perdoar. O orgulho cresce dentro do coração. Quem está aí com os outros textos pode ler. Amém? Assim como o Senhor nos perdoou, perdoai-vos também. O Senhor ministrava comigo hoje em dia, irmãos, até adolescente fica ressentido um com o outro. Antigamente, né? Criança brigava. E aí daqui 5 minutos estava tudo brincando. Hoje não. Fica ressentido um com o outro. Vamos ler aí Marcos 11:25.
Amém, irmãos? Para que não sejam também impedidas as nossas orações. Nós precisamos liberar perdão. Precisamos ter um coração limpo de todo ressentimento, de toda mágoa, né? Pede ao Espírito Santo que traga a sua memória. Às vezes você está ruim e você nem sabe por que você está ruim. Você está ruim porque está guardando coisa que não deve guardar. Coisas que o Senhor diz que nós precisamos lançar fora. Que nós precisamos deixar na cruz de Cristo. Deixa na cruz, irmão. Porque na cruz o amor de Deus cobre multidão de pecados. Amém? Glória a Deus. Lucas 17:4. Aí eu falei para Jesus, será que tem esse irmão assim tão cara de pau que pega 7 vezes contra nós num dia só? Mas Jesus está querendo ensinar aí que eu nem fiz essa conta, nem sei essa conta porque eu não sou boa de matemática. Mas o perdão não tem limite. Toda vez que ele se arrepender, né? Toda vez, Juninho, que tiver um coração arrependido, veio o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente se arrepender e pedir perdão para alguém que a gente ofendeu, nós devemos perdoar. E se alguém pedir perdão, né? Às vezes, irmãos, a gente nem consegue falar, né? Mas um abraço, dá um abraço. Dá um abraço. E olha para ele e diz, eu te amo. Eu te amo. Né? Nós somos cristãos. E a Bíblia diz que nós carregamos conosco a mensagem da reconciliação. Se a gente não ama o irmão que a gente vê, a Bíblia diz, como é que a gente ama a Deus que a gente não vê? João diz que é mentira. Quem diz que ama a Deus e está de bico, de cara feia com o irmão, é mentiroso. Não é a pastora Luana que está dizendo, não. É a Bíblia. Lá em 1 João. Nós lemos e estudamos aqui na terça-feira. Mentiroso. Esse negócio de estar buscando a Deus, de estar orando, de estar lendo a Bíblia, de estar indo no culto e estar de bico com alguém. Como é que é isso? Dá para entender um negócio desse? Isso é coisa de crente, irmãos? Responde para mim se é. Não é? Nós temos conosco a mensagem da reconciliação. Nós somos mensageiros da reconciliação. Nós somos aqueles que quando entrarmos no lugar, se tiver em guerra, a gente precisa ser um mensageiro de paz, Davi. Reconciliar os corações. Trazer paz, ministrar o perdão. E não colocar lenha na fogueira, igual alguns põem, né? Não, mas fulano também não ajuda, né? Misericórdia. Mas também não vigiou. Mas também não teve sabedoria. Não, nós somos mensageiros da reconciliação. Nos foi dada a mensagem da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios 2:10. Peraí, Mateus, vamos ler de novo. É você, né? Vamos lá. 2 Coríntios 2:10. Lê devagar aí, irmão. Amém. Ouvi. A Bíblia diz, é o apóstolo Paulo falando sobre um perdão ao irmão. Irmão, você nunca pode falar para o irmão ou para alguém que você ofendeu, você me perdoa da boca para fora. Paulo diz aqui, quando você pede perdão, tem que ser na presença de Cristo. Cristo é a sua testemunha ali. Cristo está testemunhando daquilo que você está fazendo. Porque quando um pecador se arrepende e vem aqui na frente, confessa Jesus como Senhor e Salvador, é na presença de Jesus, é na presença dos anjos do céu. O céu é testemunha daquele perdão. O céu e a terra é testemunha daquele perdão.
E quando nós perdoamos também, a nossa testemunha é o Senhor. E o perdão traz a cura, traz leveza para a nossa alma, traz alegria de volta. Traz alegria de volta. Já leu todos os textos que eu pedi aí? Já? Vamos ler agora João 20, 23. E outro abra aí em Mateus 5, 24. Já estou quase encerrando, tá? João 20, 23. Olha, irmãos, o Senhor, Ele deu autoridade à igreja para perdoar pecados, ofensas. E eu estava pensando nisso, né? Eu estava pensando em Daniel orando. Daniel, lá na Babilônia, ele estava orando, Celso, e ele pedia perdão pelo povo que havia pecado contra o Senhor. Nós podemos fazer isso também. Nos colocar numa posição de intercessores junto ao Pai, para que haja reconciliação entre os homens e Deus, entre os homens e os homens, uns aos outros. Nós temos esta autoridade espiritual. Mateus 5, 24 diz que se nós temos alguma coisa contra alguém, e se tem alguma coisa no nosso coração, primeiro a gente tem que consertar para depois trazer a oferta no altar. Por quê? Primeiro que o que o Senhor recebe é a oferta? Que o Senhor recebe primeiro? É o coração do ofertante. É o nosso coração. Por isso que a gente tem que se reconciliar primeiro. E às vezes a gente não só traz a oferta no altar, mas a gente faz muitas coisas para Deus com o coração azedo. E o Senhor está aqui nesta noite dizendo que é uma noite de perdão. É uma noite de restauração. É uma noite de reconciliação. Amém? É uma noite de libertação por meio do perdão. Glória a Deus. É uma noite de cura por meio do perdão. O Ministério de Louvor pode subir. É uma noite, irmãos, de perdão por meio do sangue de Jesus. Esta mesa nos traz à memória o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E eu quero te convidar a se levantar. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de reconciliação. Jesus veio para quebrar barreiras, para destruir o muro da inimizade. E nós carregamos esta mensagem, a mensagem da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.